Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula da semana. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar nosso capítulo 5, que é o capítulo sobre trabalho da força elétrica, certo? Fisicamente falando, pessoal, trabalho é uma forma de transformação de energia. Assim como a gente viu lá no segundo ano, certo? A gente viu lá no segundo ano calor como uma forma de transformação de energia, né? É uma transferência de energia térmica de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. O nosso trabalho ele é uma forma de transformação de energia. Eu pego um tipo de energia e transformo em outro tipo de energia. Então, nós temos aqui alguns exemplos de energias armazenadas. Por exemplo, esse tambor ele está erguido. Se o homem aqui que exerce uma força para segurar o tambor, se ele soltar, claro, o tambor cai. Então o tambor cai e adquire uma energia cinética, sinal que existe uma energia potencial armazenada aqui. No caso, uma energia potencial gravitacional. Nesse caso aqui, eu tenho uma molinha e essa mola ela está comprimida. Se o rapaz aqui solta, essa mola ela volta à posição original dela, ou seja, eu tenho também aqui uma energia armazenada na mola. Nesse caso aqui, veja que essa bolinha ela está sendo repelida pelo pente. Nesse caso, se eu afastar o pente, essa bolinha ela faz um movimento aqui de um pêndulo, ela adquire um movimento. Então, significa dizer que ela possui uma energia armazenada nessa posição. Só que a gente percebe que para eu conseguir armazenar energia nessa posição, eu tive que realizar um trabalho. Como assim realizar um trabalho, pessoal? Eu tive que erguer esse tambor, porque ele não estava originalmente nessa posição, né? Você não vai ver um tambor originalmente numa posição dessa daí natural. Essa mola não estava comprimida de forma natural, então eu tive que transformar algum tipo de energia nessa energia potencial elástica. Aqui eu tive que transformar algum tipo de energia nessa energia potencial gravitacional. Nos dois casos aqui, uma energia mecânica, uma energia química, que é a energia do nosso corpo, né? Que vai ser transformada aí nesse tipo de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Nesse caso aqui, pessoal, qual é a força que está atuando entre o pente e a bolinha de isopor? Qual é a força que atua entre elas? Quem é que me diz? Hum? Para esse pente, o que é que esse pente está fazendo com a bolinha? Essa bolinha ela está afastada, só que ela não está na posição de equilíbrio. A gente percebe que esse fio ele está um pouco aqui para a direita, ele não está totalmente na vertical. Então significa dizer que essa bolinha está sendo repelida pelo pente. Para essa bolinha estar sendo repelida pelo pente, tem que atuar entre os dois uma força, né? Uma força de repulsão. Qual é a natureza dessa força de repulsão? Ela é uma força. Quem é que diz? Vamos lá. Ninguém? Acredito não, pessoal. Uma força de natureza elétrica, pessoal. Olha, só existe dois tipos de força de campo: gravitacional e elétrica. A gravitacional não repele, só atrai. Então isso aqui tem que ser uma força elétrica, certo? Então o trabalho realizado aqui é o trabalho realizado pela força elétrica, tá certo? Trabalho para movimentar essa bolinha, para afastar ela. Para a gente começar a falar de trabalho, né, de trabalho realizado pela força elétrica, a gente fala de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, pessoal, a gente já viu na aula passada o seguinte: se eu tiver uma carga, né, se eu tiver uma carga gerando um campo elétrico,
né? Se eu tiver uma carga geradora de um campo elétrico e eu olhar para um ponto dentro do campo elétrico dessa carga, e nesse ponto eu colocar uma carga de prova Qzinho, essa carga ela adquire uma energia potencial elétrica, certo? Ela adquire uma energia potencial elétrica. E se eu pegar e dividir a energia potencial elétrica pelo valor dessa carga de prova Qzinho, a gente encontra uma grandeza chamada de potencial elétrico, que foi o que a gente viu na aula passada. Então veja, eu tenho uma carga geradora de um campo elétrico, então eu olho para um ponto P qualquer, né, um ponto P qualquer dentro daquele campo elétrico, e aí eu vou e coloco uma carga de prova Qzinho naquele ponto. Essa carga de prova Qzinho, ela adquire uma energia potencial elétrica. Por que ela adquire uma energia potencial elétrica? Porque se eu soltar ela, ela se movimenta dentro do campo. Ela adquire energia cinética. Para ela adquirir energia cinética, significa dizer que ela tinha que possuir uma energia potencial elétrica. Então, se eu pego essa energia potencial elétrica e divido pelo valor da carga de prova, própria carga dela, eu encontro uma grandeza chamada de potencial elétrico. Só que esse potencial elétrico, a gente viu que o potencial de qualquer ponto P em relação à carga que gera o campo, ele pode ser dado por essa equação, ó. Uma constante referente ao meio, o valor da carga que gera o campo, dividido pela distância do ponto até a carga, né? Do ponto até a carga lá que está gerando o campo. Então, quando eu pego essas equações aqui, ó, e misturo elas dessa forma aqui, eu chego nessa equação aqui, que é uma equação para a energia potencial, onde nesse caso aqui, eu vou ter a carga geradora do campo elétrico, eu vou ter a carga de prova e eu vou ter a distância que separa as duas cargas. Então, isso aqui é uma nova equação que a gente chega para calcular o valor da energia potencial elétrica que atua numa carga de prova. Tá certo? Só que para esse caso aqui, eu não vou ter o potencial naquele ponto. Eu vou ter a carga geradora do potencial, né? Geradora do campo. E, na verdade, é a mesma equação, só está substituído o significado aqui do potencial. Mas esse termo, ó, K0, Q e D, é o mesmo potencial elétrico. Tá bom? Então, não tem nada demais. Bem, isso aqui vocês têm que ter em mente, ó. Pessoal, qualquer corpo na natureza, ele se movimenta sempre na direção e sentido em que a energia potencial diminui, certo? Na nossa natureza, qualquer corpo se movimenta de forma espontânea na direção e sentido que a energia potencial diminui. Por exemplo, eu tenho lá o meu copo. O meu copo ele possui uma energia potencial armazenada. O que é que vai acontecer? Se eu solto, ele cai até atingir o solo. Ou atingir ou atingir o referencial. Até chegar numa posição zero em relação ao seu referencial. Ou seja, quando ele atinge a posição zero em relação ao seu referencial, ele atinge um local em que a sua energia potencial é zero. Então, eu vou ter sempre um móvel se movimentando, né, na direção e sentido em que a energia potencial elétrica diminui. Deixa eu diminuir também esse negócio aqui. Ó, diminui. Só que é o seguinte, para o potencial elétrico é diferente. Para o potencial elétrico é diferente. Então, para o potencial elétrico vai depender da carga. As cargas positivas, elas vão sempre de, ó,
A carga positiva desloca-se espontaneamente de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. Então, a carga positiva, ela vai sempre, deixa eu colocar aqui, carga positiva vai sempre de um maior potencial para um menor. Eu não gosto que a gente decore, eu gosto que a gente deduza. Como é que eu deduzo para onde é que se movimenta uma carga elétrica de maior potencial ou de menor? Simples, pessoal, desenhando. Vamos supor que eu tenho aqui, olha, uma carga positiva. Perdão. Imagine aqui, ó, que eu tenho aqui uma carga positiva. Essa carga positiva, ela gera um campo elétrico em torno dela. Aí eu vou e coloco aqui, ó, dois pontos. Ponto A e um ponto B. Como essa carga, ela gera um ponto A e um ponto B, como é que se comporta esses potenciais aí? Vamos lembrar, que foi que eu falei para vocês. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, eu vou ter um valor positivo e um valor negativo. Tá bom? Se a carga é positiva, o potencial é positivo. Se a carga é negativa, o potencial é negativo. Como é que eu deduzo se um próton ou se um elétron se movimenta para um local de maior ou de menor potencial? Simples. Se eu tenho uma carga geradora aqui do campo, então eu vou ter aqui, ó, um potencial grande. Vamos colocar aqui V igual a 10. E aqui lá no infinito V igual a 0. Então, quanto mais próximo da carga, maior. Quanto mais distante da carga, menor. Então, para esse caso aqui, VA é maior que VB. Para esse caso, VA é maior do que VB. Por quê? Porque VA, né, o ponto A, está mais próximo da carga. Logo, o seu potencial vai ser maior. O que é que acontece se eu coloco um elétron? O que é que acontece se eu coloco um elétron aqui no meio, ó? Vou pegar e vou colocar um elétron aqui no meio. Eu pergunto a vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos largar de vergonha. Vamos interagir. E bate até a depressão. Ó, esse elétron, se eu dissesse assim, esse elétron obrigatoriamente vai para A ou para B. Esse elétron iria para o ponto A ou para o ponto B? Hum? Vamos lá? Sem vergonha. Não tem medo de errar. Só acerta quem tenta, né? O elétron ele iria espontaneamente para A ou para B? Como é que eu sei? Por que o N que é A? Bora, fala, deixa de escrever, corra neste chat. Ó, a Elia botou que é porque as cargas se atraem, porque opostos se atraem. Meu sonho é o dia que vocês ligarem esse microfone. Então vamos lá. Pronto, vocês. Porque o Ah, Saturno se atrai, e aí, como ele tem que aproximar por se atrair, ele vai para o ponto que é mais próximo da outra carga, que no caso é A. pronto. Olha, vocês só prestem, pessoal, quando vocês forem desenhar, vocês não precisam ficar imaginando nesse monte de grandeza, não. Usem os princípios da eletrostática. Opostos não se atraem? Então pronto. De forma natural e espontânea, esse elétron ele tem que se movimentar na direção da carga. Então, isso significa dizer que, veja, como o potencial em A é maior do que em B, isso significa dizer que eu coloquei o elétron num potencial menor do que A e maior do que o B. Procede? Porque o elétron está mais próximo da carga do que o ponto B e o elétron está mais distante da carga do que o ponto A. Então, nesse caso, como ele se movimenta de forma natural, assim, ó, então significa dizer que um elétron, uma carga negativa,
ela vai sempre se movimentar de um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial, tá certo? Então a gente põe aqui, ó, cargas negativas movimentam-se do menor potencial para o maior. Ok? Agora vamos trocar o elétron. Vamos trocar o elétron por um próton. Tá bom? Vou tirar aqui o elétron. Vamos colocar, deixa eu colocar o ponto aqui novamente, ponto A. O que é que vai acontecer se eu pego aqui, chego aqui e ponho aqui um prótonzinho? Claro que quando eu estou me referindo a um próton, né, eu estou me referindo a uma partícula positiva, tá bom? Então, eu pego aqui um próton, ponho ele ali sozinho, né? Pessoal, onde é que eu vou ter um próton sozinho? Um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, eu arranco o elétron dele, ele vai ficar só com o próton lá e os seus nêutrons, certo? Então vamos lá, eu pego aqui um próton, hipoteticamente, e ponho aqui. O próton ele vai para onde? Espontaneamente. Vai para A ou vai para B? Para B, porque as cargas são iguais e ele tende a se afastar. Pronto, Então, pronto, da outra. isso. Uhum. Pronto, vão se repelir, né? Então ele tende a se afastar de forma natural. Então pronto. Então isso significa dizer que ele vai de um ponto próximo aqui de A até B. Então ele vai de um potencial maior para um potencial menor. Pronto, deduzimos facilmente. Então, ó, já cargas positivas, né? Positivas vão do potencial maior para o menor. Simples assim. Nada demais. Então, com relação à energia potencial, eles vão sempre no sentido de diminuir. Tá certo? Eles vão sempre no sentido de diminuir. Deixa eu colocar aqui e o meu prótonzinho ele iria para cá. Ok? Vai sempre no sentido de diminuir. No caso do potencial, aí vai depender do sinal da carga que eu estou trabalhando. Se for uma carga positiva, no caso o elétron, no caso a carga que vai se movimentar, que é o Qzinho aqui, ó, a carga de prova. Se ela for positiva, ela vai do potencial maior para o menor. Se ela for negativa, ela vai do potencial menor para o maior. Basicamente é isso. Bem, aí, pessoal, a gente vem para o trabalho da força elétrica em um campo elétrico qualquer. Como essa minha carga ela se movimenta, né? Quando eu pego uma carga de prova lá e jogo dentro de um campo elétrico, num ponto qualquer, esse ponto vai, se eu chamar isso aqui de um ponto A, ele vai ter um potencial A. Essa carga, independentemente da direção, né, do campo elétrico, essa carga ela vai se movimentar dentro desse campo até um ponto B, que vai ter um potencial B. Isso de forma natural. Se for uma carga positiva, ela vai de um potencial maior para um potencial menor. Se for negativa, ela vai de um potencial menor para um potencial maior. Beleza. Como ela passa a se movimentar passando por B, ela adquire uma velocidade. Se ela adquire uma velocidade, pessoal, então significa dizer que ela adquire uma energia cinética. Eu vou conseguir atribuir a ela uma energia cinética em qualquer ponto que ela for andando. Como ela passa a
ter uma energia cinética significa dizer que eu estou transformando energia potencial elétrica em energia cinética. E qual é o processo chamado, né? O processo, como é que se chama o processo pelo qual eu consigo transformar energia potencial em energia cinética? Esse processo eu dou o nome de trabalho. Então, toda vez que eu conseguir transformar uma energia potencial elétrica em energia cinética, eu vou dar o nome de trabalho. Mas quem é que realiza o trabalho? Quem realiza o trabalho é o agente que produz esse movimento, que provoca esse movimento. Quem é o agente que provoca esse movimento? É a força elétrica, ou de atração ou de repulsão. Mas quem faz com que a carga se movimente é a força elétrica. Então, por isso que eu digo trabalho da força elétrica. Tá bom? Trabalho, pessoal, a gente vê lá no no ensino, lá no primeiro ano, a gente vê que o trabalho realizado por uma força, ele é igual à variação da energia cinética. Tá bom? Ele é igual à variação da energia cinética. Trabalho realizado por uma força qualquer é igual à variação da sua energia cinética. No nosso caso aqui, a variação da energia cinética, ela vai ser igual à variação da energia elétrica, da energia potencial elétrica. Por quê? Porque aqui eu estou desprezando qualquer perda de energia. Então, toda energia potencial elétrica está sendo transformada em energia cinética. Então, para esse nosso caso aqui também, o trabalho para a força elétrica levar essa carga de prova do ponto A até o ponto B vai ser igual à variação da energia potencial elétrica de A até B. Tá certo? Vai ser igual à variação da energia potencial elétrica de A até B. Então, vai ser a energia potencial elétrica em A menos a energia potencial elétrica em B. Trabalho de A até B vai ser igual a energia potencial elétrica em A menos a energia potencial elétrica em B. Então, essa daqui é a primeira forma da gente calcular trabalho. Se eu digo lá que a energia potencial elétrica armazenada numa carga em A vale, por exemplo, 5 joules, e a energia potencial elétrica armazenada nessa mesma carga, quando ela vai passando aqui por B, vale 2 joules, então 5 menos 2, 3. E aí eu teria que o trabalho realizado pela força elétrica para fazer com que uma carga saia de A até B vai ser de 3 joules, ok? Outra coisa, esse trabalho ele pode ser negativo, tá bom? Quando é que eu vou ter um trabalho negativo? É quando a carga se movimenta no sentido contrário ao da força elétrica. Como assim, professor? No sentido contrário ao da força elétrica? Basicamente é o seguinte. Digamos que eu tenho uma carga positiva gerando um campo e eu boto uma carga negativa, né? Eu boto aqui uma carga negativa, uma carga Qzinho, aqui é a carga Qzão. E aí aqui de forma natural elas vão fazer o quê? Elas vão se atrair. Só que eu aplico uma outra força nela, uma força externa, e faço com que essa cargazinha se movimente no sentido contrário ao da força elétrica. E aí, ao invés dela vir para cá, ela vem para cá, ó, depois de um determinado momento. Então, nesse caso aqui, mesmo ela estando se atraindo, eu arrastei ela aplicando uma força externa, tá certo? Então, nesse caso aqui, o trabalho realizado pela força elétrica, ele vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Porque a carga se movimentou no sentido contrário ao da força elétrica. Porque aqui a minha força elétrica, ela vai estar apontando, ó, para cá. Minha força elétrica vai estar apontando para cá.
Mas só que ela se movimentou, ó, vou botar aqui com a velocidade v qualquer, para a direita, né? Sentido contrário ao da atração. Então, nesse caso aí, eu digo que eu tenho um trabalho negativo, trabalho resistente. Nesse caso aqui, o trabalho seria positivo. Quando é que eu tenho um trabalho positivo? Trabalho positivo é quando a carga se movimenta de forma natural. Toda vez que a carga se movimentar de forma natural, eu vou ter um trabalho positivo. E eu vou dar o nome a esse trabalho de trabalho motor. Então, você fez o cálculo, encontrou um trabalho positivo, significa dizer que a partícula se movimentou de forma natural. E quando é que eu vou ter também um trabalho nulo? Eu vou ter um trabalho nulo, pessoal, quando a carga se movimentar na direção perpendicular à força elétrica. Ou seja, quando a energia potencial nos dois pontos for a mesma, quando a energia potencial elétrica nos dois pontos for a mesma. Nesse caso, eu também não tenho um movimento natural. Então, eu posso dizer que no trabalho motor eu tenho um movimento natural e no trabalho, tanto no trabalho resistente quanto no trabalho nulo, eu tenho um movimento não natural, tá bom? Significa que houve algum agente externo movimentando essa carga. Ela não se movimentou devido à força elétrica que atua nela, não. Eita, eu já tô com fome, olha, já tô sentindo um cheiro radical, oh meu Deus do céu. E parece que chegou alguém aí falando em negócio de omelete. Contável. Bem, trabalho da força elétrica em um campo elétrico uniforme. Quando é que eu tenho um campo elétrico uniforme? Quando eu tenho duas placas, tá bom? Eu pego duas placas, uma positiva e outra negativa. E na região entre essas placas, eu vou ter aqui um campo elétrico onde as linhas de campo saem do lado positivo e chegam do lado negativo. Então, entre essas duas placas aqui, eu vou ter um campo elétrico uniforme. Tá bom? Eu vou ter um campo elétrico desse jeito. Tá bom? Ok? Bem, como é que eu calculo o trabalho realizado pela força elétrica dentro de um campo elétrico uniforme? Bem, quando eu vou trabalhar com campo elétrico uniforme, pessoal, a gente aprende lá no primeiro ano que o trabalho ele é força vezes o deslocamento. Claro, lá a gente vê essa equação com essa cara aqui, ó. Trabalho AB é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Nesse caso, como a gente considera que a carga se movimenta sempre na direção da linha de campo, o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força é zero. E aí vamos lá para a matemática. Quanto é cosseno de zero? Sem titubear, cosseno de zero é 1. Cosseno de 180, quanto é? Quando a carga se movimenta no sentido oposto ao campo elétrico? Menos 1. Então, se cosseno de zero é 1, F vezes D vezes 1, sobra simplesmente F vezes D. Ok? Aí a gente viu também, pessoal, que no nosso caso a força elétrica ela é dada pelo campo elétrico vezes a carga. Onde foi que a gente viu essa equação, professor? A gente viu essa equação quando a gente foi trabalhar campo elétrico. Fazendo isso aqui, uma analogia à força-peso, massa vezes a gravidade. Lembrado que a gente fez essa analogia? Então, quando eu pego essas duas equações e substituo esse F por esse valor aqui, ó, E vezes Q, quando eu for trabalhar com um campo elétrico uniforme, para eu calcular
o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga de um ponto a outro, eu vou utilizar essa equação matemática. Trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga de um ponto A a um ponto B, vai ser o valor dessa carga de prova, que vai ser movimentada, vezes o valor do campo elétrico, isso aqui vai ser o campo elétrico, e isso aqui, pessoal, ele é a distância que separa os dois pontos. Estou pegando um pedacinho aí do meio, mas é a distância que separa os dois pontos, tá bom? Essa distância aqui, ó, que separa o ponto A e o ponto B. Então, toda vez que eu for trabalhar com campo elétrico, eu vou com campo elétrico uniforme, eu vou poder trabalhar com essa equação. Bem, se eu não tiver pegando ainda aqui as equações anteriores, deixa eu ver aqui, uma outra forma de eu calcular o campo elétrico, o trabalho realizado pela força elétrica, pessoal, dentro de um campo elétrico uniforme, o trabalho realizado pela força elétrica dentro de um campo elétrico uniforme, é o seguinte, é simplesmente aqui, ó, o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga elétrica de um ponto A a um ponto B, ele vai ser igual ao valor dessa carga dividido pela diferença de potencial VA menos VB. Tá certo? Então, a gente pode utilizar essa outra carga. Professor, mas essa outra equação, mas bagunçou foi tudo agora. Bagunçou não, presta atenção. Quando eu for trabalhar com campo elétrico uniforme, eu tenho duas formas de calcular. Eu consigo calcular o trabalho para movimentar uma carga dentro de um campo, de um ponto para outro, com essa equação. Só que para eu ter essa equação, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o valor da carga de prova, eu tenho que ter o valor do campo elétrico naquela região e eu tenho que ter a distância que separa os dois pontos. Mas se ao invés dele lhe dar o valor do campo elétrico e ao invés dele lhe dar a distância que separa os dois pontos, se ele lhe der o potencial nesses pontos, então fica melhor ainda, porque aí você aplica essa equação, Q é igual, né? Trabalho é igual a Q e multiplica VA menos VB, tá certo? Quem é VA? É o potencial no ponto A, VB é o potencial no ponto B. Outra coisa, o caminho, vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui uma figura que está representando o seguinte. Isso aqui são vetores deslocamentos. Quando eu vou pegar, né, o trabalho para movimentar uma carga dentro de um campo elétrico, o caminho descrito, né, ou a trajetória descrita, caminho descrito pela carga, não importa para o cálculo do trabalho. Apenas o potencial nos dois pontos. Só vai importar o potencial nos dois pontos. O potencial de onde ela foi e o potencial de onde ela chegou. Tá certo? O potencial de onde ela foi e o potencial de onde ela chegou. Outra coisa. Quando eu tenho essa representação, uma figura dessa forma, e eu traço uma linha perpendicular às linhas de força. Como assim, professor? Que linha de força é essa? Ó,
As linhas de força são essas linhas aqui paralelas, tá certo? Elas estão representando que as linhas de campo elétrico estão saindo aqui do lado esquerdo e chegando aqui do lado direito. Então, elas saem das cargas positivas e elas chegam nas cargas negativas. Então, isso aqui é o lado negativo, isso aqui é o lado positivo. Se eu pegar e traçar aqui uma linha perpendicular a essas linhas de força, essa linha aqui, eu vou chamar ela de superfície equipotencial. O que é que isso significa? Qualquer ponto sobre esta linha que eu desenhei, sobre essa superfície equipotencial, vou chamar isso aqui de X, vou chamar isso aqui de Y e vou chamar mais um lá em cima de Z. Isso significa dizer que o potencial em cada um desses pontos assume o mesmo valor, tá certo? É isso que significa uma superfície equipotencial. Então, qualquer ponto sobre essa superfície adquire o mesmo valor. Então, eu vou ter aqui o potencial em X, que vai ser igual ao potencial em Y, e que vai ser igual ao potencial em Z. Tá certo? Então, qualquer ponto sobre uma superfície perpendicular, aqui eu vou ter um ângulozinho de 90 graus, qualquer superfície, por exemplo, qualquer ponto sobre qualquer superfície perpendicular às linhas de campo, vai assumir sempre o mesmo valor. Ok? Vai assumir sempre o mesmo valor. Eita, tem um menino ali que está quase morrendo de chorar. Que bom. Bem, pessoal, pegando aquelas duas equações, pegando essa equação e pegando esta equação aqui, manipulando as duas, a gente chega, isso aqui eu posso transformar, esse VA menos VB, a gente sabe que isso aqui a gente pode representar por U, UAB. O que é esse U? Diferença de potencial. Então, pegando essas duas equações, a gente chega numa terceira e última relação, que é o seguinte. A diferença de potencial entre dois pontos quaisquer vai ser igual ao valor do campo elétrico naqueles pontos vezes a distância AB. Quem é essa distância AB? É a distância que separa os dois campos, os dois pontos. Então, isso aqui é a nossa última relação matemática para a gente partir para os nossos exercícios. Esse DAB é a distância entre os dois pontos. Essa figurinha tá pequena, mas é o seguinte, eu tenho aqui, um ponto A, eu tenho aqui, ponto B, e eu tenho aqui, a distância que separa esses dois pontos. Se eu quero calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu vou simplesmente multiplicar o campo elétrico nessa região, porque o campo elétrico tem o mesmo valor, vezes a distância que separa os dois pontos. Simples assim. Claro, obedecendo às suas unidades de medida. Então, pessoal, esse capítulo ele é muito cálculo mesmo. De interpretação, o que a gente vai ter basicamente essa questão de trabalho motor, trabalho resistente e trabalho nulo, mas basicamente relacionado ao sinal, e essa questão aqui que é para onde é que o potencial, né, como é que varia o potencial dependendo do tipo de carga elétrica, se ele se movimenta do menor para o maior, do maior para o menor. Então, vamos aqui a uma resoluçãozinha de exercício para a gente ir almoçar. Bem, a primeira questão, deixa eu ver aqui se está aparecendo, beleza.
Primeira questão diz o seguinte. Vamos lá, quero participação agora. Com base no esquema que representa a configuração das linhas de força e das superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade é igual a 5 vezes 10 a 2 volts por metro, determine 2 pontos. Letra A, a distância entre as superfícies equipotenciais, S1 e S2, e B, o trabalho da força elétrica que age em Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 graus, menos 6 coulomb, para esta ser deslocada de A para B. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Olhei para a figura, olhei para o enunciado ele me diz aqui, ó, ele me dá bem aqui um negócio, ó. Ele me diz esse termo, superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Se eu estou trabalhando com campo elétrico uniforme, aí eu já me venho aqui na minha mente quais foram as equações que a gente viu. A gente viu as seguintes equações, ó. A gente viu trabalho é igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância. A outra equação para o trabalho que a gente viu foi quando eu já tenho os potenciais, que é a carga vezes potencial A menos o potencial B. Claro que isso aqui eu tenho que obedecer a ordem que a questão me dá. E a última que a gente viu, que foi manipulando essas duas, né? Isso para campo elétrico uniforme, foi essa daqui, ó, manipulando as duas equações. E eu tenho que a diferença de potencial AB, ela vai ser o valor do campo elétrico vezes a distância AB. Então eu tenho essas três equações. Deixa eu fechar aqui. De cara, o que me remete às equações são essas. Bem, então vamos ver aqui quais são os dados que ele está me dando. Ele diz aqui o seguinte, ó. Ele me dá aqui o valor do campo elétrico. E ele determina o seguinte. A distância entre as superfícies equipotenciais S1 e S2. A distância entre as superfícies. Olha aí que interessante. Deixa eu colocar bem aqui o dado, né? Vamos aqui para os dados. Então, quais são os dados que ele me dá? Ele me dá lá o campo elétrico, que é de 5 vezes 10 elevado ao quadrado, volt por metro. E aí, veja, no ponto A, esse ponto A ele está sobre uma linha e esta linha ela é perpendicular às linhas do campo elétrico. As linhas do campo elétrico são essas linhas verdes. Eu acho que está dando aí para vocês verem. E veja que essa S1, que é uma superfície equipotencial, ó, superfície equipotencial, ele assume aqui um valor de quanto? De 100 volts. 100 volts onde? No ponto A. Então eu vou colocar aqui, ó, potencial no ponto A, 100 volts. Aí eu tenho aqui, olha, a minha outra superfície equipotencial, S2. Qual é o potencial nessa superfície? 50 volts. Pronto. O que é que isso aqui significa? Qualquer ponto sobre essa linha, eu vou ter que atribuir um potencial de 50 volts a ela. Então, o potencial para o ponto B é de 50 volts. Ele me dá outro dado? Não, só lá na letra B que ele vai me dar algum dado. Então, pronto. Vamos lá. Lembrando que esse VA menos VB, eu posso chamar ele de quem? De U. UAB, que é a diferença de potencial AB. Então, eu pergunto a vocês. Na letra A, ele quer saber qual é a distância. Qual é a distância D? Ou seja, ele quer saber, pessoal,
qual é a distância aqui, olha, que separa essas duas superfícies. Ok? Quer saber aí qual é a distância D que separa essas duas superfícies. Que equações matemáticas, dessas três equações matemáticas, qual eu consigo usar? A terceira, a da diferença de potencial. Pronto, a da diferença de potencial eu consigo. Por quê? Dentro desse UAB aqui, vocês têm que entenderem que eu tenho VA menos VB. Tá certo? Então, para responder a letra A, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. Letra A. Então, eu vou colocar aqui, ó. Diferença de potencial AB é igual ao campo elétrico vezes a distância, AB. Como eu quero a distância, eu vou isolar a distância. Então, se o AB é igual a D, então a distância AB é igual a UAB. E esse E que está multiplicando a distância, ele vem para o outro lado dividindo. Então, dividido pelo campo elétrico. Lembrando ainda que esse UAB, eu posso partir ele dessa forma aqui, ó. VA menos VB. Isso tudo dividido pelo campo elétrico. E aí pronto, a gente já chegou. Agora é só substituir os dados. Claro, atentar para as unidades. Como aqui está em volt por metro e o campo elétrico aqui ele está em volt, né? O potencial está em volt, então as unidades estão padronizadas. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu ainda vou melhorar uma coisa. Eu vou transformar isso aqui em notação científica. Ó. 100, eu vou transformar isso aqui em 10 ao quadrado, volt. Ah, não, eu vou ter que fazer uma subtração, então não vou transformar não, perdão. Vou transformar não, porque eu tenho que fazer uma subtração aqui, aí eu não vou fazer subtração em bases separadas. Eu posso até transformar depois. Então, vai ficar aqui em cima, ó, 100, que é o potencial do A, tá bom? Porque ele está dizendo, ele está querendo aqui a distância entre as superfícies, então, vou colocar aqui 100 menos 50, que é o potencial do B. Isso tudo dividido por, quanto é o campo elétrico? 5 vezes 10 ao quadrado. Ok? Isso aqui vai me dar lá na frente 100 menos 50 dá 50, dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Aí agora, você pode fazer que você pode fazer 50 5 vezes 10, se você quiser, igual a 5 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que de 50 para 5 vezes 10 eu apenas transformei em notação científica. E aí você vem e aí divide aqui, ó, 5 dividido para 5 vai dar 1, né? E aí eu vou simplesmente fazer aqui a subtração, ó. Expoentes em 1 menos o expoente 2. Vou fazer aqui de lado, ó. 1 menos 2, isso aqui vai dar menos 1. Então, isso aqui significa dizer que isso aqui vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro, mais popularmente conhecido como 0,1 metro ou 10 centímetros. Tá bom? Então, a distância que separa as duas superfícies aí, 10 centímetros. 1 vezes 10 a menos 1 é 0,1 metros. Por que metros? Porque aqui está em metros, ó. Tá bom? Aqui no campo elétrico está em metros. Então, isso aqui foi a minha letra A. Na letra B, ele quer saber qual é o trabalho da força elétrica que age sobre uma carga elétrica, ó, de 2 vezes 10, né? 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, para ela ser deslocada de A para B. Então, qual das três equações aí eu uso? Se eu quero trabalho, eu tenho que usar uma das duas de cima. Procede? Qual eu uso? Sim. Qual eu uso? Eu consigo resolver com qualquer uma das duas. Por quê? Porque eu tenho um campo elétrico, eu tenho a distância que separa as duas cargas,
E eu aqui embaixo eu também consigo resolver através do produto aqui pelos dois potenciais, que eu tenho aqui os dois potenciais. Então eu consigo resolver por qualquer uma das duas, ok? Deixa eu dar uma separadinha ali para poder... Vou tentar responder. Opa. Segundo aqui. Tentar responder bem aqui. Para uma área. Aqui eu vou fazer a letra B aqui dentro. Deixa o retângulozinho aí. Então vamos lá. Para a letra B, pessoal, a gente consegue fazer com qualquer uma das duas. Tá bom? A que vai dar menos trabalho, deixa eu ver qual é. A que vai dar menos trabalho, talvez, acho que todas as duas aqui estão papa. Mas a de cima, como a gente consegue transformar tudo em notação científica, você pode usar. Eu vou usar essa daqui para vocês não esquecerem. Eu vou aqui para a letra, eu vou usar essa daqui, ó. Trabalho AB é igual a carga vezes o potencial A menos o potencial B. Se ele quisesse, ó, isso aqui é só porque ele está pedindo para deslocar de A para B. Se ele tivesse pedindo de B para A, eu iria colocar aqui potencial B menos o potencial A. Então, o trabalho AB aqui vai ser igual. Qual é o valor da carga que vai ser movimentada? 2 vezes 10 elevado a menos 6. E multiplica 100 menos 50. Um trabalho realizado pela carga, né, pela força elétrica para levar de A para B, vai ser, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 50. Isso aqui vai ser igual. Quanto é 2 vezes 50? 100 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando, pessoal, que 100 é 10 ao quadrado. Então, vai ser trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga de A até B, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter aqui os expoentes. 2 menos 6, que vai dar menos 4. Então, isso aí vai ficar aqui, ó. Você pode colocar 1 vezes 10 elevado a menos 4 joule, ou simplesmente 10 elevado a menos 4 joules. Tá bom? Você pode escrever qualquer uma das duas formas. Por que eu posso escrever só a base 10? Porque a gente sabe que isso aqui é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Tudo bem? Ok? Pessoal, o tempo já está estourando, mas eu vou fazer mais uma, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês que é parecido com o que tem na nossa atividade. Tá certo? Então, apesar de ser muito cálculo, mas são poucas equações, dá para vocês trabalharem. Não é, deixa eu ver, não é essa, é essa grandona aqui. Ela tá lá no exercício resolvido de vocês, é a ER5, tá lá no livro de vocês, tá certo? Ficou pequena, mas eu acho que quando vocês ampliam aí dá para ler. Então é o seguinte, é só porque eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão calcular a velocidade passando num ponto. Então vamos lá, a questão diz aqui o seguinte. No interior de um campo elétrico uniforme, uma partícula de massa, novamente ele está falando aqui em campo elétrico uniforme. Então, se falar em campo elétrico uniforme, aí você já lembra daquelas equaçõezinhas. Uma partícula de massa, 2 miligramas, esse M aqui vale mili, e carga 5 microcoulomb, colocada em repouso. Pessoal,
todos esses dados são importantes. Em um ponto M, desloca-se em direção ao ponto N. Então, eu vou colocar ela aqui em M e ela vai para N. A figura mostra as linhas de força de duas superfícies equipotenciais, S1 e S2, nesse ponto, assim como os diagramas que caracterizam as intensidades do vetor campo elétrico e do potencial elétrico V em função, respectivamente, das distâncias. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho aqui uma distância, ela está sendo dada em centímetros, nesse gráfico. Aqui, na verdade, eu tenho dois gráficos aqui nessa região de cima. Eu tenho um gráfico do campo elétrico em função da distância. Esse campo elétrico ele é constante e tem valor de 200 Newton por Coulomb. E nessa outra figurinha aqui de baixo, a gente vê que nessa superfície aqui equipotencial, o valor do potencial é V, mas nessa superfície equipotencial, você vê que eu não tenho o valor do potencial. Perdão, nessa primeira aqui o potencial é 100 volts e nessa segunda eu não tenho o valor do potencial. Então ele está me dizendo que o ponto M está na superfície equipotencial 1, o ponto N está na superfície equipotencial 2. Então os dados que nos são dados é o seguinte. Vamos lá, vamos aqui para eles rapidinho. Dados. Lá do enunciado, a gente tira a massa, que é de 2 miligramas. Esse 2 miligramas, a gente já sabe que isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Já vamos deixar em função de gramas aí. Lá na frente, a gente vai ter que transformar para quilo, tenho certeza. Esse M, pessoal, esse Mzinho, esse M aqui, ele vale 10 a menos 3, tá bom? 10 a menos 3. Seguindo, ele me deu lá o valor da carga, que é de 5 microcoulomb. Aí a gente lembra que esse micro ele vale 10 elevado a menos 6 coulomb. E aí a gente vem para o gráfico. O campo elétrico ele é constante, né? Ele é uniforme, então o valor dele é constante. 200 Newton por Coulomb. Ok? E aí no segundo gráfico eu tenho que aqui o meu ponto M, ó, onde a carga está, na superfície S1, o potencial vale 100 volts. Então eu vou colocar aqui potencial no ponto M, 100 volts. E aí eu tenho o potencial no ponto N, é esse aqui, ó. Não tem. Então eu não sei quem é. A distância que separa o ponto M do ponto N vale, ó, o ponto M está no 0, o ponto N aqui, ó, está no 40. 40 o quê? Centímetros. Então eu sei que 40 centímetros, isso aqui vale 4 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Ou 40 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Pronto. Isso aí são todos os dados que a questão me dá. Para a letra A, ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento Mn. Eu não vou escrever aquele monte de equação, eu vou simplesmente acular e vou copiar ele. Tá bom? Então, falou em campo elétrico uniforme, pessoal. Vamos lembrar, é isso aqui, ó. Então, vou colocar essas equações. Vou diminuir aqui um pouquinho para poder encaixar elas aí. Pronto? Ok? Vamos lá. Para a letra A, o que é que eu vou trabalhar com a letra A? Letra A, ele me pede o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento Mn. Então, ele me pede o trabalho
para levar de M até N. Vamos lá, vamos analisar essas duas equações. Eu tenho o potencial em A, no nosso caso aqui vai ser M, tá bom? No nosso caso aqui vai ser M, isso aqui. E aqui vai ser N. E aí aqui vai ser MN, MN e MN. Porque no nosso caso nós estamos trabalhando com os pontos MN. Essas letras não importam, são apenas índices para facilitar. Então, eu tenho potencial em M? Tenho. Eu tenho potencial em N? Não. Então, eu não consigo usar essa equação. Eu tenho o valor da carga que vai ser movimentada? Tenho. Ó, a cargazinha que vai ser movimentada é essa carga de prova. Eu tenho o valor do campo elétrico nos pontos? Tenho. Aqui. Eu tenho a distância que separa os dois pontos? Tenho. Então eu tenho que ir por essa equação. Eu não consigo resolver por essa equação. E consigo, desde que eu encontre o valor do potencial em N primeiro. Ok? Então, vamos lá. Pegando aquela primeira equação, ó, E vezes D. Então, isso aqui vai me dar o seguinte. O trabalho para levar de M até N vai ser igual. Qual é o valor mesmo da carga que vai ser movimentada? 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes. Quem é o valor do campo elétrico? 200. Esse 200, pessoal, eu vou transformar ele em notação científica, vai ficar 2 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Vezes. Quem é a distância que separa os dois? 4 vezes 10 elevado a menos 1. Agora, pessoal, trabalho vai ser igual. Veja o seguinte. Quando eu faço 5 vezes 2, é 10. Então, a única coisa que vai sobrar, que não vai ser 10, é esse bonito aqui, ó. Então, eu vou repetir ele aqui. 4 vezes. Aí eu voltei, ó. Esse 5 vezes 2 não é 10? 10 positivo, né? 10 com expoente positivo, melhor dizendo. Então, eu posso cancelar esse... Não, vou cancelar não. Vou só repetir aqui tudinho, para não bagunçar demais. Esse 5 vezes 2 é o 10. Aí eu vou repetir o 10 a menos 6. Eu vou repetir o 10 ao quadrado. Eu vou repetir o 10 a menos 1. Veja, e quando eu transformo em notação científica, pessoal, tudo fica maravilhoso para multiplicar. Eu multipliquei o quê? O 5 vezes 2. Foi a única coisa que eu multipliquei. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 1, 10. E aí eu vou trabalhar com todos aqueles expoentes. Ó. Expoente 1, menos 6, 2 e menos 1. Então, vai ficar 1 menos 1, menos 6, mais 2. Então, 1 menos 1, 0, menos 6 mais 2, menos 4. Então, pronto. Aí, o trabalho realizado. 4 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Isso aí, resposta da letra A. Muito papa, né? Papa demais. Complicado? Para a letra B, parece que vocês já estão almoçando e me deixaram, não foi? Não. Eu já estou para morrer de fome. Vamos lá, letra B. Só para terminar aqui, rapidinho. Letra B. A diferença de potencial elétrico entre os pontos MN. Ora, como eu quero a diferença de potencial elétrico entre os pontos MN, eu quero o MN.
Qual é a equação mais fácil ali de todas para resolver? Eu quero a diferença de potencial elétrico, eu quero o Mn. Essa daqui, não é não? E vezes D. Por quê? Porque eu tenho a distância. Tanto eu tenho o E como eu tenho a distância. Isso aqui é muito fácil. Ok? Só tenho essas três equações, pessoal. Vocês estão vendo que aquela primeira equação, lá da energia potencial elétrica, aquele tamanho enorme, a gente nem usou elas até agora. Então, quem é o campo elétrico? Novamente, eu não vou botar 200. Para que botar 200? Eu vou botar 2 vezes 10 elevado a 2. Vezes 4 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai me dar 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 10. O expoente 2 menos 1 vai sobrar apenas 1. 8 vezes 10, 80 volts. Então veja que eu tenho aí que a diferença de potencial, 80 volts. Ok? E a Amanda me diz uma coisa, a Carla apareceu, a Giovana, para mim que eu ainda não vi elas ainda por aí. Apareceram. A Amanda já foi embora. A Carla tá na sala. Tá certo. Giovana não, né? A Giovanna e a Wayne também. Apareceu. Certo. Então vamos lá. Tu tá fazendo almoço, Amanda. Olha aí, pensa numa mulher prendada. Letra C, vamos lá, letra C. O potencial elétrico do ponto N. Então, pessoal, veja que para encontrar o potencial elétrico do ponto N, a gente vai ter que ter uma equação que me dê potenciais. A primeira equação eu não tenho nada lá com potencial. A segunda equação eu tenho potencial. Veja que eu tenho lá os dois potenciais. Aqui também eu tenho ela embutida, não é? Ó, veja que aqui também eu tenho VA, né? VN, VM menos VN embutido aqui, ó. Então você pode utilizar qualquer uma das duas. Eu já tenho o trabalho? Tenho, eu encontrei esse trabalho lá na letra A, certo? Então eu encontrei o trabalho lá na letra A. Essa diferença de potencial aqui eu já tenho ela. Ah, não, pessoal, eu já tenho essa diferença de potencial U. Então, bom, não vai. Estou caçando chifre em cabeça de jumento. Se eu já tenho esse U, pessoal, diferença de potencial é um menos o outro. Então, olha, que coisa linda. Diferença de potencial Mn é Vm menos Vn. É N animal, não é 3 não. Isso. Então, eu tenho o Vm, o potencial lá no ponto M. Eu tenho a diferença de potencial que é 80. Então, mais fácil do que isso, só 2 isso. Então, olha. Eu sei que o Mn é igual a menos Vn. Então, Vn é igual. Vou passar isso bonito para colar, né? Ele vai negando. Então, ele vai ficar somando. Então, eu vou fazer Vm menos o Mn. É isso? É isso? Vem para cá, subtraindo, né? Isso. É isso aí. Então, substituindo isso aqui,
Como é que vai ficar? Diferença de potencial. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Diferença de potencial. O potencial em N vai ser. Quem é o potencial em M mesmo lá? Aqui, 100 pessoal, volts. 100 volts. Eu não vou transformar em notação científica, não. Tá bom? Nesse caso aqui não precisa. 100 menos. Quem é a diferença de potencial? 80, 80. né? Aí sobrou o que aqui? Eu vou botar espremidinho aqui embaixo. VN, só quero botar VB. VN vai ser 20 volts. Tá certo? 100 menos 20, 80. Certo. E aí vem para a última, que é o que eu queria mostrar para vocês. Como é que eu chego, né? Como é que eu interpreto. Eu ver aqui se eu consigo baixar isso aqui. Não, vou criar bem aqui uma. Um segundo, deixa eu dar uma diminuída aqui. Deixa eu tirar bem aqui o modo de apresentação. Um segundo. Rapaz, mas não deu certo. Você precisa eu criar uma página nova. Ixi. Pronto. Vai dar tilt não. Pronto. Vou criar aqui uma página nova que resolve. Então, pessoal, é o seguinte. Ele vai sair... Ixi, minhas anotações... Pronto. Minhas anotações saíram aí um pouquinho aí do local. Pronto. Então vamos lá. Pronto. Ficou ainda um pouquinho fora, mas não tem nada não. Então vamos lá. Ele está me dizendo aqui, pessoal, que essa partícula, olha, ela foi colocada em repouso aqui em M. Então, devido à força elétrica atuando nela, ela se movimentou em direção a N, claro, passando por N. Ela não vai parar no N, ela vai passar. E aí ele quer saber qual é a velocidade com que ela passa em N. Certo? Ela quer saber qual é a velocidade com que ela passa em N. Lá no início, quando a gente foi falar de força elétrica, trabalho da força elétrica, eu mostrei para vocês isso aqui, ó. O trabalho realizado por uma força qualquer, ele vai ser igual à variação da sua energia cinética. O trabalho realizado por qualquer força sobre um corpo é igual à variação da energia cinética dele. Ok? Então, nesse caso aqui, existem várias maneiras de você encontrar a velocidade com que ele vai passar naquele ponto. Tá bom? Vou fazer bem aqui 2 pontos quaisquer. Então, eu vou ter aqui, ó, no ponto M e aqui no ponto N. A minha cargazinha Q, ela vai ser colocada aqui com velocidade 0. Tá bom? Ela vai ser colocada aí com velocidade 0. Vai atuar sobre ela uma forçazinha, né? Essa força é uma força... Opa, perdão. É uma força elétrica. E essa força elétrica vai fazer com que essa minha cargazinha adquira uma velocidade. Então, através desse processo, depois você aplicando aí a equação de Torricelli, você consegue chegar na velocidade com que ela chega aí, né?
Por quê? Porque a minha aceleração vai ser força dividido pela massa, né? Então, a minha equaçãozinha de Torricelli, ela iria ficar com essa cara, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais a aceleração. Quem é a aceleração? É força sobre a massa, vezes vezes aquele ΔS. Quem é o ΔS? No nosso caso, seria a distância. Como isso aqui é zero, porque ela parte do repouso, então a velocidade com que ela passa lá, você iria encontrar através da raiz de força elétrica dividido pela massa, dividido pela distância. Só tem um problema, né? Quem é a força elétrica? Força elétrica é carga vezes o campo. Então, você iria ficar com essa equação aqui, ó. Carga vezes o campo elétrico dividido pela massa vezes a distância. Parece feia a equação, mas não é não. Você conseguiria chegar na velocidade por esse meio aí, tá bom? Por essa equação. No nosso caso, nós vamos utilizar a relação que sempre é mais simples. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá certo? Variação da energia cinética. Quem é essa energia cinética? A energia cinética de um corpo é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Então essa variação, esse trabalho aqui, ele seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quem é a energia cinética inicial? A energia cinética inicial é zero. Por que a energia cinética inicial é zero? Porque a velocidade inicial é zero. isso. Então, essa minha energia cinética aqui, ela é zero. Tá certo? Então, vai ficar que a energia cinética final vai ser igual ao trabalho realizado por quem? Pela força elétrica. Tá bom? Energia cinética final. Agora, eu vou simplesmente pegar isso aqui, ó, e substituir assim, ó. Trabalho é igual. Quem é a energia cinética final? Vai ser a massa da partícula vezes a velocidade com que ela vai passar lá no ponto que eu estou trabalhando, ao quadrado, dividido por 2. Você pode até botar aqui que é a velocidade lá no ponto N, tá bom? Então, manipulando isso aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. A velocidade ao quadrado, se trabalho é igual a velocidade ao quadrado é igual ao trabalho. Esse 2 aqui, que divide a velocidade ao quadrado, ele vai multiplicar o trabalho. E a massa que multiplica a velocidade vai dividir. E aí eu vou simplesmente jogar isso aqui dentro da raiz. Tá bom? Vou jogar isso aqui dentro da raiz. E eu já tenho todos esses dados lá, com exceção do diacho dessa massa. Ó. Essa massa, pessoal, ela tem que estar em quilograma. Então, para eu transformar de grama para quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000 é o mesmo que dividir por 10 ao cubo. Dividir por 10 ao cubo é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui ó, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas. Isso aí é o valor da massa. O trabalho a gente já encontrou bem aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dados. Massa. Ana Paula, multiplicação, mulher. Massa. 2 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas. E o trabalho, ele é 4 vezes 10 elevado a menos 4
joules. Isso procede? Procede. 2 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a 4. Feito isso, pessoal, a gente simplesmente substitui os dados. Ó. Vou colocar aqui a raiz. Aí eu tenho aqui um 2 da fórmula. O meu trabalho, que é 4 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui embaixo eu tenho a fração e embaixo aparece a massa. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Bem, aí a gente sabe aqui que eu posso cancelar o 2 com 2. Sobra o 4. Então, isso aqui vai me dar uma raiz de 4 vezes uma base 10. E aí, pessoal, trabalha aqui os expoentes. Menos 6, perdão, menos 4 e o expoente menos 6. Como é uma fração, eu vou fazer aqui, ó, menos 4 menos 6. Então, vai ficar menos 4 mais 6, que é igual a 2. E aí, a gente sabe, né? A gente é obrigado a saber isso aqui. E para isso aqui ter raiz exata, o número que não tem a base 10, né, o coeficiente, melhor dizendo, ele tem que ter raiz exata e o expoente da minha base tem que ser par. Eu vou fazer uma divisão do expoente pelo índice. Então, raiz de 4 é 2. E eu vou botar aqui uma base 10 e vou fazer esta divisão. Ó. 2 dividido por esse 2 que tem aqui. Isso aí vai dar 1. E todo mundo sabe, né? Até a minha menina de 6 anos sabe que 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Por que metros por segundo, pessoal? Porque nós estamos trabalhando com unidades padronizadas. Como essas unidades elas são padrão, né? Tudo isso aqui que a gente está usando, ó, distância em metro, massa em quilograma. Então, o tempo vai ter que ser em segundo. Então, tudo isso aqui tem que ser unidades padronizadas. Então, a velocidade com que ele passa aqui, ó, nesse ponto N, é de 20 metros por segundo. Popularmente conhecida como 72 km por hora. Pronto, já. Eita, que hoje deu para se infartar, viu? Infartar. Deixa eu ver aqui, deixa eu